Paz do Senhor. Nosso tema hoje é reconciliação. Trabalhamos hoje Mateus 12, versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então, a confissão de Pedro. Onde que eu quero chegar com essa palavra? Quando nós conversamos uns com os outros, pode ser amigos, pode ser o cônjuge, né? Marido e mulher, pode ser filhos, pode ser trabalho. Tudo precisa nós termos uma excelente comunicação e entender aquilo que o outro está nos passando, ou aquilo que o outro quer que nós entendemos dentro da palavra de Deus. E aqui vem deixando bem claro que quando Jesus fala com Pedro, houve uma comunicação exata. Quando Jesus fala, Pedro entende o comunicado, pois é revelado por Deus. Então, a revelação veio a Pedro. E essa revelação também traz uma comunicação perfeita. Então, aqui nós temos uma comunicação perfeita entre Jesus e Pedro. Então, não há problema. A comunicação não está imperfeita, não há discussão referente ao tema ou opiniões diferenciadas, porque quando Deus está no comando, tudo é colocado no seu devido lugar, tudo é colocado conforme a vontade de Deus. Quando nós temos nosso lar, nós precisamos que a vontade de Deus prevaleça dentro do lar. Não é a vontade do homem, nem da mulher, nem dos filhos. É a vontade de Deus sobre aquela vida, ou aquele casal, ou aquela família. Deus quer o melhor para a família. Quer que todos se entendam, que haja uma reconciliação, por isso o tema, e que haja uma perfeita comunicação entre ambos. Porque Deus está presente e Deus dá o caminho, a direção de tudo aquilo que está acontecendo e a revelação da palavra de Deus dentro daquela família, dentro daquela casa. Então não há discussão. Agora, se a gente for trabalhar uma outra visão, que é isso que eu quero chegarmos no dia de hoje, vamos, Mateus 16, 21. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que é necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas das mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Jesus explica tudo que ele era necessário passar, que é necessário que ele vá até Jerusalém, que é necessário que ele sofra nas mãos dos líderes religiosos, que é necessário que esse cálice ele beba, para que nós possamos ter o que? Salvação em Cristo Jesus, para que nossos pecados sejam perdoados. Então, tem que acontecer. E ele falou bem claro, deixou bem claro isso, nitidamente para Pedro. Mas o entendimento de Pedro aqui nessa passagem já não foi o entendimento daquilo que Jesus quis passar para ele. Então, vamos no 22. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreender, dizendo:
Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, Jesus foi bem claro aqui, mas Pedro repreende, chamando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Quer dizer, por que Pedro ia falar isso? Porque Satanás estava o induzindo, conforme a palavra de Deus. Só que a intenção de Pedro aqui, o entendimento de Pedro não foi esse. O entendimento de Pedro foi: eu amo o Senhor Jesus Cristo, isso não vai acontecer com ele, nós não vamos permitir que toque nele, nós vamos lutar a favor de Jesus, porque nós amamos ele. Então a intenção de Pedro era proteger a Jesus. Só que ele não teve a revelação de Deus aqui nessa passagem, de que Jesus precisava ir a Jerusalém, que acontecesse tudo isso. Ele tinha uma trajetória na vida que era necessário acontecer. Então aqui não teve comunicação e houve o quê? Um mau entendimento. E nisso Pedro fica triste, Jesus o repreende, né, dizendo: sai de mim, para trás de mim, Satanás. Então quer dizer que quando nós, dentro da nossa comunicação, não conseguimos entender o outro, ali a palavra de Deus não está presente. Ou você está sendo induzido por Satanás a um outro entendimento. Então, para que a casa ela tenha uma comunicação perfeita, nós precisamos conversar, falarmos qual foi o seu entendimento perante aquilo que eu te expliquei. Quer dizer, qual foi o seu entendimento naquilo que eu estou tentando passar para você, para ver se realmente, quando ela falar, é o mesmo. Se não é, aí temos que ter uma outra forma de comunicação para que alcance aquilo que nós queremos no ouvido do outro, para que não haja briga, para que não haja repreensão, para que a harmonia dentro da casa ela aconteça. Porque quando não há harmonia dentro da casa, Satanás trabalha. Quando não há harmonia na casa, aí a contenda, a divisão e tudo que é dividido dentro de uma família, a tendência é quebrar. Tudo que é dividido dentro de uma igreja, a tendência é quebrar. Tudo que é dividido nas nossas vidas, nas nossas emoções, a tendência é quebrar. Porque você fica em cima do muro, nem de um lado, nem do outro. Por quê? Porque o emocional está trabalhando naquele momento. O emocional está dizendo para você, está dando para você, sentindo que você está vivenciando aquela tristeza, ou aquela falta de compreensão do outro, ou a falta de compreensão dentro da própria família. Eu tenho um exemplo disso. É um exemplo simples, mas eu acho que traz um bom entendimento, né? A minha filha falou para mim assim: olha, eu vou tomar vacina, eu e meu irmão, nós vamos tomar a vacina, só que um meio-dia 55 e o outro é 1h45. Aí eu falei assim: não entendi. Aí eles falaram assim para mim: deve dizer, nossa, não entendeu? Não entendeu, quer dizer, a comunicação deles foram dizendo que um era meio-dia 55 e para outro é 1 hora, né? É 1 hora de intervalo. Só que quando eu ouvi isso, eu não quis dizer, o meu entendimento não foi que um era um horário e o outro era o outro. Isso eu entendi, que o intervalo de um era um outro, era de 1 hora. O que eu não entendi, que eu falei que não entendi, é o que eu estaria perguntando: o que você quer fazer? Quer dizer, nós vamos em 1 hora, ficamos lá esperando, ou nós aproveitamos que é perto do lado do supermercado, vamos até o supermercado e voltamos, ou nós ímos e voltamos
em 1 hora, vou ficar parado lá 1 hora, não dá. Então, o meu entendimento foi além daquilo que ela passou para mim de mensagem. Ela passou 1 hora. Essa 1 hora eu quis saber o que nós íamos fazer em 1 hora. Então, meu entendimento foi outro daquilo que ela passou para mim. Ela falou, nossa, como que você não entendeu? Entende? Então, quer dizer, o meu pensamento, a minha ideia foi além daquilo que ela falou. Eu busquei outros tipos de informação na qual, daquela comunicação que chegou aos meus ouvidos. Então, por isso que eu falei, não entendi. Aí, ela falou novamente, eu expliquei novamente o meu ponto de referência, na qual o que eu realmente queria saber naquela comunicação. Então, quando a gente ouve qualquer tipo de comunicação, tanto no trabalho, na vida social, ou até na palavra de Deus, precisamos prestar atenção, precisamos que o emocional não atinja o relacionamento, certo? Para que nós possamos ouvir bem e entendermos aquilo que o outro quer nos falar, para nós não se prejudicar nem o outro, porque há tantas brigas, tanto problema dentro de uma família por falta de entendimento naquilo que é falado. Então precisamos o quê? De Deus no lar, da revelação de Cristo Jesus, para que Satanás não venha trabalhar na família, não venha falar ou levar você a um divórcio falando assim, não deu certo, a personalidade dele e a minha não se bate, a comunicação não chega até meus ouvidos, ele fala uma coisa, eu entendo outra. Isso é logicamente Satanás trabalhando no seu lar, não tenha dúvida. Então é preciso o quê? Chegarmos ao Senhor Jesus Cristo, termos mais intimidade com Ele, orarmos mais dentro do lar, buscar mais a palavra de Deus, para que possamos ter um alicerce colocado, reformulado ou formulado dentro das nossas vidas e dentro da nossa casa. Isso não é só família, é dentro do trabalho, é dentro de uma igreja, é dentro do lar, como já tinha dito. Mas por que eu trouxe essa palavra de hoje? Porque o emocional, o nosso emocional, ele traz para nós problemas gravíssimos de interpretação e também de como nós trabalhamos no nosso dia a dia. Então precisamos termos a razão e termos a emoção, o equilíbrio entre os dois, para que possamos continuarmos nessa caminhada com um entendimento melhor sobre tudo aquilo que está no nosso redor. Precisamos de Cristo, precisamos da palavra dele, precisamos nos alicerçar perante a Deus. Temos que ser humilde perante a palavra de Deus, temos que ser humilde para obedecer, e temos que ser humilde também dentro do nosso lar, do nosso trabalho. Por quê? Porque essa humildade traz grandeza, porque através da humildade é que nós percebemos o que está ao nosso redor. Então, cuida do emocional, cuida da palavra de Deus dentro do nosso coração, através de oração, através de estarmos com Cristo Jesus. Eu deixo essa palavra, um abraço, sou pastora Beatriz, sou psicóloga, sou socióloga e deixo aqui um abraço e que nós possamos estar juntos novamente com Cristo Jesus. Obrigada.